O pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, criticou hoje o ex-presidente Lula por ainda não ter se manifestado publicamente sobre esse decreto do presidente Bolsonaro que dá graça, que dá esse indulto individual a Daniel Silveira. E ele publicou 3 tweets dizendo o seguinte: o fato de Lula não ter condenado o decreto escandaloso de Bolsonaro só pode dever-se a 2 razões, ambas extremamente condenáveis. Primeiro, ele já se julgar eleito e achar que não deve satisfação a ninguém, nem às instituições. E aí segue no próximo tweet que vai aparecer aí para você. Segundo, pretender usar, se eleito, do mesmo expediente de Bolsonaro para indultar dezenas de companheiros íntimos que ainda têm contas a pagar à justiça. Seria uma lista assombrosa em quantidade e má qualidade. E finaliza Ciro Gomes nessa postagem via Twitter. De forma imediata e bem colateral, é espantosa a falta de solidariedade dele ao STF, a quem tanto deve. Ou seja, é o velho Lula de sempre que só pensa em si mesmo e em sua curriola. Lula e Bolsonaro, tão diferentes, tão iguais. Acorda, Brasil! Encerra deste jeito o post de Ciro Gomes. Nós procuramos, a CNN procurou Lula para um posicionamento a respeito dessa postagem e por a gente ter trazido aqui, ter citado isso, até o momento não recebemos uma resposta, mas aguardamos este posicionamento. Para você compreender ainda mais esse cenário, a tradução do que está acontecendo e o impacto dessa postagem de Ciro Gomes, a gente tem Leandro Rezende com a gente neste sábado carnavalesco. Leandro, eu queria poder te chamar com uma batucada, um tamborim, uma caixa, qualquer coisa que seja, mas eu tenho que te chamar para falar sobre a política nacional, que é importante, temos de estar atentos, mas é um sábado carnavalesco, né, Leandro? É isso, Elisa. Um dia a nossa hora vai chegar e a gente ainda vai conseguir ter um sábado mais tranquilo quando a política brasileira permitir, mas infelizmente não vai ser esse sábado. Elisa, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui na CNN nesse sábado. Bom, o Ciro faz uma cobrança ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma cobrança que muita gente tem feito, inclusive, nas redes sociais, porque se a gente olhar, quase todos os presidenciáveis que estão aparecendo ali nas pesquisas já se manifestaram sobre essa concessão de graça do presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Estava fazendo aqui, dando uma olhada no Twitter, onde os presidenciáveis fazem essa interlocução e comentam os fatos mais importantes da vida pública nacional. João Dória, para candidato pelo PSDB, já falou. Simone Tebet, do MDB, também já falou. O André Janones, que é aquele deputado federal que tem uma força muito grande nas redes sociais, ele é do Avante, também já se manifestou. Sérgio Moro, que não é candidato mais formalmente à presidência, mas é o nome de maior expressão do União Brasil, também falou sobre esse indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. E o que o Ciro faz é cobrar do ex-presidente Lula um posicionamento sobre isso. E o fato é que Lula ainda não deu. Ontem ele movimentou as redes sociais, vamos lembrar, o assunto da sexta-feira foi a desistência oficial, a troca, na verdade, do marqueteiro da campanha do ex-presidente Lula. O marqueteiro foi oficialmente trocado. O PT divulgou uma nota falando que a comunicação do partido não iria ser assumida pelo Augusto Fonseca, que estava ali cotado para o cargo, e o PT, para falar um pouco sobre isso, mudou ali a foto do perfil do ex-presidente Lula, tentou fazer uma interação mais divertida nas redes sociais e não comentou esse, que é o fato político mais importante das últimas semanas. A tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, ela escalou a um nível que talvez não se imaginasse, sobretudo depois de setembro de 2021, quando a gente viveu aquele auge de tensionamento institucional entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Essa tensão deu uma arrefecida, teve aquela carta ali que foi patrocinada pelo ex-presidente Michel Temer, o presidente Jair Bolsonaro tirou um pouco do pé, muito pouco do pé do acelerador, mas agora, nesse caso do Daniel Silveira, o presidente dá essa graça e todos os
presidenciáveis foram a público falar. Fato é que o Luiz Inácio Lula da Silva não falou sobre esse assunto ainda e é importante ouvi-lo. Ele é o líder das pesquisas de intenção de voto. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no CNN sábado o último levantamento do IPESP, que mostra que o Lula está consolidado na primeira posição já desde janeiro, segundo esse instituto de pesquisa. Então, é importante ouvi-lo sobre esse assunto. Um assunto, como a gente viu na reportagem agora há pouco também da Larissa Rodrigues. Divide juristas, mas, sem dúvida nenhuma, coloca a classe política, de uma forma geral, num compasso de espera sobre o que vem por aí. A gente tem uma eleição muito complicada daqui a 6 meses, no mês de outubro, e a gente vai ter certamente um agravamento dessa tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Sobretudo porque ontem também, aqui na CNN, a gente trouxe uma apuração com a nossa analista Renata Agostini de que outras pessoas próximas do presidente Jair Bolsonaro, que tem também problemas com o Supremo Tribunal Federal, podem ser indultados. Isso está no radar do presidente e isso certamente vai gerar muito problema, muita mais discussão do que esse perdão concedido ao Daniel Silveira, gente.